Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos agora no dia 20 de dezembro. Como eu falei, dentro da liturgia, nós estamos aí vivendo esta novena de Natal, acompanhando os textos, as passagens da Sagrada Escritura, aonde vai nos colocando dentro desse grande mistério, o mistério da encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. Entendeu? Eu fiz até questão de dar essa parada para que nós pudéssemos ter esta noção. No dia da próxima terça-feira, à noite, estaremos celebrando o Natal do Senhor. E aí nós estamos acompanhando toda essa história dessas pessoas que se tornaram protagonistas desta vinda do Senhor. Vimos por esses dias a genealogia de Jesus. Depois, nós nos deparamos com aquela questão de José, e agora aparece a figura de São José, que viveu todo aquele drama. Maria estava grávida e ele não sabia como foi que isso aconteceu. E o anjo veio e falou para ele como tinha acontecido. Vimos também Zacarias no templo de Jerusalém. Ele foi escolhido para oferecer o sacrifício do perfume e o anjo Gabriel apareceu para ele, dizendo que ele ia ser o pai de João Batista, sendo que Isabel era estéril. E aí, infelizmente, Zacarias, ele
vacilou, não ficou colocando empecilhos diante da situação, e o anjo Gabriel falou que ele iria ficar sem falar até o dia em que João Batista nascesse. Então são os protagonistas: Zacarias, Isabel, toda aquela genealogia de Jesus, que começou lá com Abraão, o rei Davi e tantos outros, até chegar em José. E agora estamos praticamente agora no cerne de toda esta obra da redenção. Hoje, o Verbo se encarnou. E nós vimos justamente através dessa leitura do Evangelho que acabamos de ouvir. Lembrando que no livro de Isaías, capítulo 7, do versículo 10 até o 14, especificando o versículo 14, Isaías profetizou algo que iria acontecer lá na frente, mais ou menos 700 anos depois. Ali estava a profecia. Deus falando pela boca do profeta Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Deus conosco. Lá na frente, essa virgem, ninguém sabia quem era ela, mas já estava no plano de Deus. Claro, Deus sabia quem era. Ela foi aquela que foi concebida sem o pecado original, tendo em vista a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os pais dela, São Joaquim e Santa Ana, se uniram, ela foi concebida no ventre de Ana, Santa Ana, e Deus a preservou de todo e qualquer pecado, justamente para que ela, no futuro, pudesse conceber no ventre dela nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou repetir de novo, porque é muito lindo, é muito bonito essa parte. Quando São Joaquim e Santa Ana se uniram, Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santa Ana e Deus a preservou de todo e qualquer pecado. Ela foi concebida sem pecado, sem nenhum pecado, tendo em vista a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em vista Jesus que iria ser concebido no ventre de Nossa Senhora. Então, por causa disso, ela foi preservada de todo e qualquer pecado. Fico admirado, meus irmãos, quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora. Aqui na minha frente tem até uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Esse título, né? Porque ela apareceu na rua do Bac, a Santa Catarina Labouré, lá na França. Então elas têm esse título de Nossa Senhora das Graças, que é a Imaculada Conceição. E aí, olhando para ela, eu digo assim: meu Deus do céu, estou diante de uma imagem que representa aquela mulher que em nenhum momento da vida dela ela concebeu nela um pecado sequer. Nenhum pecado. Dá para você entender esse mistério? Essa mulher, em nenhum momento da vida dela,
ela pecou. Em nenhum momento. E aí, agora, voltemos para o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 1, do versículo 26º até o 38º. E agora nós vemos, a profecia dizia que uma virgem iria conceber, e agora nós sabemos quem é essa virgem. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, lembremos o que o profeta Isaías falou, prometida em casamento a um homem chamado José. Ela era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Hoje, meus irmãos, nós estamos diante desse mistério. Estamos diante de uma mulher virgem, antes do parto, durante o parto e depois do parto, sempre virgem, que foi preparada por Deus para quê? Para conceber no ventre dela a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é este mistério que nós estamos contemplando agora diante deste evangelho que foi proclamado e que será proclamado hoje em todas as igrejas católicas do mundo todo. Aonde quer que você vá e tiver ali uma igreja católica e a missa for celebrada, é este evangelho, é essa primeira leitura do profeta Isaías que estará sendo proclamada. Estamos diante daquela que se torna hoje a mãe de Deus. Entenderam agora, meus irmãos? Então, quando o anjo Gabriel fala para ela, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ave cheia de graça. Maria ficou até perturbada com isso naquele momento. Ave cheia de graça, cheia de graça. Aí nós vemos que ela não tinha pecado. E o anjo fala para ela: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Esse filho, depois, agora o anjo Gabriel vai especificar quem é esse menino que terá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, tá? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus. Ele é filho do Pai, e o Senhor Deus lhes dará o trono de seu pai Davi. Então, o anjo está dizendo para ela que ela vai ser mãe de Deus. Ela foi escolhida para ser mãe de Deus. Agora veja a humildade de Deus. Deus vem perguntar para um ser humano se ele aprova ou não, se ele quer ou não, se ela quer, no caso, ser mãe de Deus. Olha que humildade de Deus. O anjo já poderia chegar dizendo assim: olha, vai ser isso e ponto final, você querendo ou não. Não, ele vem com toda a delicadeza. E aí Nossa Senhora fala: mas como que isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Aqui é a virgindade dela. Ela não teve relação sexual. Aí o anjo diz: fica tranquila. Aqui é eu que estou falando. Fica tranquila. O Espírito Santo agora é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Te cobrirá, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Esse menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. E aí ele agora vai falar que Isabel, a parenta dela, já estava lá no seu 6º mês. Ela não conseguia engravidar. Aí ele faz essa referência para Nossa Senhora diante deste grande fato. Aí Nossa Senhora fala aquela palavra. Eu fico, toda vez quando eu leio esse evangelho, eu fico imaginando o céu, o silêncio que deve ter feito no céu, aguardando a resposta da Virgem Maria. O inferno urrando de raiva. E aí ela diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O diabo não gosta dessa passagem do Evangelho, não. Por quê? Porque o anjo Gabriel veio falar para uma criatura, uma mulher, que ela iria ser a mãe do Salvador, e ele estava decretando a destruição dele. Por isso que nós rezamos a Ave Maria. Porque toda vez que nós rezamos a Ave Maria, nós estamos mostrando para Satanás, estamos fazendo ele lembrar que aquele decreto, né, que Deus já havia falado lá no Antigo Testamento, no capítulo 3 do livro do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher. Porque ele tinha entrado ali na vida de Eva e tinha conseguido levar Eva à desobediência. Agora nós estamos diante da segunda Eva, que não desobedeceu, foi obediente. Então, quando nós rezamos, aqui está a origem, meus irmãos, da Ave Maria. Os evangélicos ficam aí falando, essa Ave Maria, não sei o que, está aqui, olha. A origem da Ave Maria está aqui, na palavra de Deus. Eles não vivem dizendo tudo que tem que estar na palavra? Está aqui, está na palavra. Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Amanhã nós vamos ver quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel. A Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Que é a outra parte da Ave Maria, que é essa oração angelical, essa oração maravilhosa. Então, hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um fato maravilhoso. E que fato é esse? Nossa Senhora, a escolhida, que já era a profecia lá de Isaías, ela hoje se torna mãe de Deus. Dentro da liturgia, nós estamos celebrando agora o momento em que Deus desce do céu. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus, na sua natureza divina, agora adquire a natureza humana no ventre de Nossa Senhora. Ela concebe. Nossa Senhora ficou grávida, meus irmãos. É aqui que está o X de toda a questão. Nossa Senhora ficou grávida por ação do Divino Espírito Santo. É por isso que nós, católicos, falamos que o Espírito Santo é o esposo da Virgem Maria. Nossa Senhora é a esposa do Divino Espírito Santo, dentro desse contexto, né? Porque ele vem sobre Nossa Senhora
e Jesus é concebido no ventre dela. A gravidez da Virgem Maria aconteceu desta forma. Tudo isso é maravilhoso porque é a preparação que nós estamos fazendo para o Natal. Na noite de Natal, ali diante daquele presépio, nós vamos ver aquela criança ali e nós vamos dizer, não é somente uma criança, é Deus. É Deus que se fez carne. É Deus que na sua pobreza agora, Deus se faz pobre, humilde como nós, para nos redimir, para nos salvar, para derramar o sangue na cruz, para destruir as obras do diabo e abrir o céu para nós. Hoje vamos olhar para Nossa Senhora e agradecer a ela pelo sim. Esse sim que deve ficar guardado no nosso coração, sempre, por todo o sempre. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós temos que ter um coração muito, muito, muito agradecido a Nossa Senhora. Não vamos protestar como os protestantes, como os evangélicos que vivem falando essas coisas contra Nossa Senhora. Houve um desvio nos ensinamentos deles lá. Tudo começou lá com Martim Lutero. E hoje, em vez de eles se alegrarem com Nossa Senhora, eles se entristecem. Mas quanta besteira por parte desses nossos irmãos. Mas nós não. Vamos nos alegrar, vamos vibrar, vamos olhar para Nossa Senhora e dizer muito obrigado, minha mãe, porque ela é nossa mãe também. Muito obrigado por a senhora ter aceitado. Muito obrigado. Porque se não fosse a senhora, Deus não entraria no mundo, não assumiria uma carne como a nossa, mas sem pecado, porque a senhora não tinha pecado e não tem pecado. Então, o sangue que corre na natureza humana de Jesus é o sangue da Virgem Maria. Ele foi formado. Então, como os filhos têm a característica dos seus pais, então podemos dizer assim, que nosso Senhor se assemelha assim na fisionomia, né? Que parte será, né? Do rosto que poderia se olhar e dizer assim, nossa, ele parece com Nossa Senhora. Foi assim os filhos? Que coisa linda. Muito obrigado, Senhor, pela encarnação do Verbo. Muito obrigado, Nossa Senhora e Nossa Mãe, por ter aceito, por ter concebido. Então, durante esses dias, de uma forma bem simplificada, mas dentro da liturgia, vamos acompanhar a gravidez de Nossa Senhora até chegar semana que vem. E o Verbo Jesus nasce. E ele vai ser visto agora, primeiramente, por São José, por Nossa Senhora, pelos pastores e pelos reis magos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.